Fala, meu querido, e fala, minha querida, brabos e brabas que estão do lado de lá. Olha para mim agora, nós vamos aprender o quê? Regência. Já viu prova que não cai regência? Ô, meu querido e minha querida, olha só. Primeiramente, regência é matéria que aparece em todas as provas. Quando a gente fala que cai muito também, é porque cai em várias provas, né? Não tem tantas questões de uma única matéria em um concurso. Muito bem. Mas, para você também aprender crase, você tem que saber regência também, certo? Então, só de você perceber, opa, a matéria de regência aparece em todo concurso. Para nós aprendermos crase, se faz necessário que nós aprendamos de antemão regência, certo? Então, vamos para cima? A matéria regência, vem comigo, dá uma fechada aqui. Antes de mais nada, não esquece não, vai lá, dedo no like. Tá lembrando de colocar o dedo no like? Vai lá, dá joinha. Faça inscrição no canal, acione o sininho para você receber bastante conteúdo de língua portuguesa. Estamos aqui, ó, Brabo Concursos, juntamente com vocês. Prof. Marquinho, magnífico. Olha o assunto, regência verbal, desde já, para um pouquinho. Pensa comigo, quando estiver falando de regência, amigo e amiga, pense em preposição. Você não lembra as preposições? Vamos lembrar agora. As preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. E tem o tras, raramente usado, mas existe, tá? Olha só, por que eu estou falando nas preposições? Porque quando nós falamos sobre regência, regência é o emprego de preposição. Se nós vamos usar ou não, qual tipo de preposição deve ser usado. Então, se liga nisso. Quando você estiver fazendo um exercício de regência, perceba, opa, que tipo de preposição que está usando aqui, tá? Então, vem comigo, vou mostrar para você alguns verbos também diferentes. Olha só. Veja a diferença de um verbo transitivo direto para um transitivo indireto. Nós queremos chocolate, significa que o verbo querer, entre o verbo querer e a palavra chocolate, não tem preposição. Quer dizer, ele não rege preposição. Já o verbo gostar, nós gostamos de chocolate, entre o verbo gostar e a palavra chocolate, tem um de obrigatório ali. Significa que o verbo gostar rege a preposição de. Posso colocar outra? Não. O verbo gostar só rege a preposição de. Opa, então está ficando mais claro o assunto, não está não? Vamos para cima? Agora conserta o seu espinhaço, faz posturão, sorriso nos lábios e olha para cá. Existem verbos que são verbos comuns. O que é um verbo comum? Por exemplo, o verbo gostar, que eu acabei de mostrar. Eu gosto de você. Quem gosta, gosta de alguém, gosta de alguma coisa. O verbo agradar é um verbo diferenciado. Ele tem mais de um sentido. Então, dependendo do jeito que você trabalha com ele, sem preposição, ele tem um determinado sentido. Com preposição, ele tem outro. Então, olha aqui. Eu agradei o meu filho. Não tem preposição. Não tem. Entre o verbo agradar e a palavra filho, naquele meio ele não tem preposição. Qual é o sentido do verbo agradar aqui? Acariciar. Agradar no sentido de acariciar é um verbo transitivo direto. Não rege preposição. Olha ali, eu agradei minha namorada. Fiz carinho na minha namorada. Entenderam? Agora, o mesmo verbo agradar tem outro sentido, olha lá. Agradar no sentido de ser agradável, ser cortês, ser gentil. Opa, olha só, a pessoa vai entrar no meu carro, vou lá, vou abrir a porta do meu carro para que ela entre. Eu estou sendo agradável, tá vendo? Só que agora é agradável no sentido de ser cortês. Tem uma palavra muito legal que é ter lianeza, com LH no início, lianeza, tá? Ser cordial. Então é diferente o sentido. O verbo agradar, no sentido de acariciar, ele não rege preposição. Já no sentido de ser agradável, educado, cortês, ele rege a preposição qual? A preposição a. Ah, então ele é um verbo transitivo indireto. Preposição, regência, tudo ligado, tudo ligado. Entenderam? Olha lá. Eu agradeci, aliás, agradei a minha patroa. Parou?
Olha o acento indicativo de crase. Com regência, você já vai entrando no assunto de crase. Se eu tenho que usar a preposição a e a palavra patroa tem artigo a, nós vamos unir esses as, esses dois as virarão um único, marcado com acento indicativo de crase. Então, guardou esse primeiro momento aí? O verbo agradar no sentido de acariciar não rege preposição. Já agradar no sentido de ser agradável, ser cortês, ser gentil, rege a preposição a. Já aprendemos um. Vamos para cima. Olha lá. O verbo presidir. O que ele tem de diferente? Só vai trabalhar com verbos diferentes? Vou mostrar sim para você verbos diferenciados. Quando eu falo que eu creio em Deus, o verbo crer rege a preposição, olha, eu estou usando bastante a nomenclatura, rege a preposição em. Ele é um verbo transitivo e indireto, e ele não vai mudar. Eu não vou falar que eu creio em Deus, não, eu creio em Deus. O verbo presidir, ele é diferente. Esse verbo, ele tanto pode trabalhar com a preposição, e se for trabalhar com preposição é o a, como ele pode trabalhar sem preposição. Significa, dentro de regência, que ele pode ser chamado de verbo transitivo direto, certo? Eu presidi o comitê, não preciso do a, o comitê. Ou eu presidi ao comitê, certo? Eu presidi, eu tomei conta, eu orientei. Então, aqui, por exemplo, o deputado presidiu a reunião, sem acento indicativo de crase, porque ele não quis usar a preposição. Agora, embaixo, o deputado presidiu a reunião, já foi usada aqui a preposição. Juntei com o a artigo da palavra reunião, deu acento indicativo de crase. Ah, então quer dizer que o verbo presidir tem um negócio diferente nele. Ele pode reger ou não a preposição a, entendeu? Tanto faz, ambas as formas são corretas. Agora, lembra que eu falei do verbo acreditar? Ele não é igual ao verbo presidir. Eu não posso falar, eu acredito Deus, não. Acredito em Deus, tem que ter a preposição, tá? Então, aprendemos o verbo agradar, né? Aprendemos o verbo presidir, e agora dá uma olhada aqui, ó. O verbo pagar, perdoar e agradecer. O que esses verbos têm de diferente? Pagar, perdoar e agradecer. Primeiramente, esses três verbos, eles são iguais. Então, se você aprendeu o verbo pagar, você está aprendendo o verbo perdoar e o agradecer. O que eles têm diferente aí? Dá uma olhada, olha. Paguei os operários no sábado. Certo ou errado? Está errado. Por que eu fiz questão de colocar? Só que eu estou falando, né? Eu fiz questão de colocar pelo seguinte. Você lê isso aqui e não percebe que está errado. E está errado. Você sabe por quê? Esses três verbos aqui, dá uma olhada embaixo, já está escrito, ó. Eles trabalham com objeto indireto de pessoa. Então, eu não paguei os operários. A primeira está errada. Eu paguei ao aluno, aos operários. A coisa que eu pago, vai ser o objeto direto, não tem preposição. A pessoa que eu pago, a pessoa que eu perdoo, a pessoa que eu agradeço, eu vou ter que colocar a preposição a, vai reger a preposição a. Entenderam? Opa, então eu perdoei ao aluno, paguei ao aluno, agradeci ao aluno. Agora, a coisa que eu perdoo, o pecado, não é ao pecado, é o pecado, o erro, certo? Paguei o empréstimo. Ah, eu agradeci a ajuda, sem crase. Entenderam? Então, olha essa primeira, eu fiz questão de colocar, porque tem coisa que nós falamos no dia a dia e nós percebemos. Isso aqui está errado, hein? Agora, olha só, paguei os operários no sábado. Você fala, o que está errado? Está errado. A pessoa que vai ser paga, perdoada, a pessoa que vai ser o fruto ali do agradecimento, vai ser o meu objeto indireto e tem que ter a preposição a. Então, correta é a segunda frase, olha lá. Paguei o empréstimo, a coisa é o objeto direto,
não rege preposição. Agora, olha a pessoa, ao aluno, tem que ter esse a. O verbo aí rege a preposição a. Opa, é o seguinte, hein? Meu povo, se liga. Poderíamos trocar esse ao aluno por um pronome? Poderíamos, teria que ser o lhe. Então, paguei-lhe, perdoei-lhe, agradeci-lhe. Por quê? Porque a pessoa perdoada é o objeto indireto. Isso também faz parte de regência, sabia? Também está dentro de regência. Ele atendeu o freguês, ele atendeu ao diretor da escola e não fez mais bagunça. O verbo atender, dois sentidos. Dois sentidos. Sem preposição. Atendeu o freguês significa recebeu. Atender no sentido de receber. Aí não tem preposição, é um verbo transitivo direto. Agora, olha só. Ele atendeu ao diretor da escola. Esse atender ao diretor significa obedecer. Olha a diferença. Tá vendo? Regência é um negócio misterioso, fica de olho, hein? Então, olha só. Eu atendi o aluno, eu recebi o aluno. Agora, se eu falo assim, o aluno, né, ele quer que eu mude o dia da prova. Agora, não vou atender ao aluno, não vou obedecê-lo, certo? Então, é essa a ideia. Atender no sentido de receber, sem preposição. Atender no sentido de obedecer alguém, ou não, né? Aí o verbo é transitivo indireto. Rege qual preposição? Rege a preposição a. Tá vendo a diferença? Assistir. Meu amigo e minha amiga, parou tudo, faz posturão agora, faz cara feia, encara essa matéria aqui. O camaradinha lá que está fazendo a nossa prova. Todo respeito, camaradinha no bom sentido, tá? É o seguinte, ele sabe, o cara que está fazendo a prova sabe assim, ó, que nós, os falantes da língua portuguesa, no nosso dia a dia, nós falamos assim, você assistiu o jogo? Assistiu o filme? Assim que nós falamos. Uma linguagem coloquial, informal. No entanto, dentro da norma culta, linguagem padrão da língua portuguesa, o verbo assistir no sentido de ver rege a preposição a. Então, opa, eu assisti ao jogo, assisti ao filme. Eu assisti à novela com acento indicativo de crase. Por quê? Porque o verbo assistir, no sentido de ver, ele rege a preposição a. Ele é um verbo transitivo e indireto. E eu não posso pôr qualquer preposição não, hein? Tem que ser o a. Não pode esquecer disso não. Mas olha só, existe o verbo assistir também no sentido de ajudar alguém ou socorrer alguém? Tem. Só que aí não tem mais preposição. Então o professor assistiu o aluno, deu assistência, auxiliou. O médico assistiu o paciente, socorreu o paciente. Aí não tem preposição. Então para um pouquinho, pensa comigo, vamos fixar esse negócio na sua cabeça, hein? Assistir, mas no sentido de ver. Rege preposição a. Assistir ao filme, assistir ao jogo. Assistir no sentido de socorrer ou ajudar alguém. Aí não tem mais preposição, ele vira verbo transitivo direto. Certo? O médico assistiu o paciente, o professor assistiu o aluno. Tá vendo a diferença? Você acha que acabou? Rapaz, esse verbo assistir ele é cabuloso. Tem o assistir no sentido de caber. Mas como assim caber? Caber de localidade? Não. Caber no sentido de ter responsabilidade, ter como direito ou obrigação. Então, eu vou usar o verbo caber. Cabe ao professor, cabe ao professor ministrar as aulas. Tem que ter um A aí. Cabe à professora ensinar o conteúdo. Aí teria que ter crase. A professora. Só que agora eu vou tirar o verbo caber e vou colocar o assistir no lugar, igualzinho, mesmo sentido. Assiste ao professor ensinar o conteúdo. Aí verbo transitivo indireto, no sentido de caber, ter como obrigação. Assiste a professora, com acento indicativo de crase, ministrar as aulas. E ainda existe o verbo assistir no sentido de morar? Tem. Eu assisto em Ribeirão Preto, eu assisto em São Paulo, eu assisto em Franca, significa que eu moro, eu resido. Aí qual preposição que ele está regendo? O em. Eu assisto
em São Paulo. Rege a preposição em. Ali é um verbo intransitivo, porque vai dar a ideia de lugar, certo? Olha os exemplos. Assiste ao juiz o direito de julgar. Assiste a professora solucionar a dúvida. Aliás, dúvidas. O professor assiste em Franca. O Marquinho e a Teresona assistem um condomínio fechado. Eia, quero só descobrir quem foi que escreveu esse texto aqui. Quem é essa tal de Teresona? Tá me complicando a situação aqui, hein? Vai ter vingança. Os verbos obedecer e desobedecer, pessoal, ambos os verbos regem a preposição a. E aí é o que eu falei. No dia a dia, às vezes, nem usamos. Quem faz o exercício para a prova sabe, hein? Então, olha só. Mas não é possível. Esses alunos não obedecem os pais. Os pais não. Aos pais. Aos pais. Às ordens, com acento indicativo de crase. Então, o verbo obedecer e desobedecer, ambos, eles pedem, regem a preposição a. Tá legal? Olha aqui um exemplo, ó. Primeiro, tudo que nós falamos, tem alguns aqui que eu vou incluir. O verbo agradar no sentido de acariciar é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição. Então, agradei o cachorro, acariciei. O verbo agradar no sentido de ser agradável, aí ele é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a, no sentido de ser educado, tá? Agradei a minha mãe, fui cortês com ela. Aspirar, opa, esse aqui eu não tinha falado. Aspirar no sentido de respirar, puxar o ar, sorver o ar com as narinas, é um verbo transitivo direto, ele não tem preposição. Aspirei o perfume, agora, aspirar no sentido de almejar, desejar alguma coisa, aí tem que ter a preposição a. Olha, tá vendo a diferença? Opa, eu aspiro ao cargo público, eu aspiro à vaga com acento indicativo de crase, tá legal? O verbo assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a, assistir ao filme. Assistir no sentido de ajudar e socorrer, não tem preposição, ele é verbo transitivo direto. Assistir o paciente, o aluno. Assistir no sentido de caber, ter como direito, obrigação, aí ele pede a preposição a, certo? Assiste ao professor, o direito de dar as aulas. E por último, o verbo assistir no sentido de morar, residir. Eu assisto em Minas Gerais. Tá legal? Guardou? Vai repetindo, vai ouvindo, vai falando. Ah, esse verbo aqui, muito legal esse verbo aqui. Pessoal, esse verbo, as pessoas têm a mania de falar assim, ó. Eu prefiro aqui, ó, eu prefiro cinema do que teatro. Não, não existe isso não. Eu não prefiro uma coisa do que outra, não. E pior ainda, eu prefiro mais cinema do que teatro. Aí ficou tudo pior. Não. Olha só. Quem prefere alguma coisa a outra. A coisa que nós preferimos não tem preposição. Vai ser o nosso objeto direto. E a coisa preterida, que está em segundo plano, aquilo que eu gosto menos ou não gosto, vai ser o meu objeto indireto. E vai reger a preposição a. Então, olha lá. Eu prefiro o cinema ao teatro, aquele a é preposição. Eu prefiro o cinema à televisão, com acento indicativo de crase. Então, quem prefere alguma coisa a outra, e não do que outra, tá legal? O verbo esquecer sem pronome. Quando eu falo esquecer sozinho, é um verbo esquecer sem pronome. Se eu falo assim, ó, eu, vou usar o eu. Eu esqueci, cadê aqui? Eu esqueci o celular. Eu esqueci o celular. Agora eu vou usar o pronome, ó, com pronome. Eu me esqueci do celular. Tá vendo? Aí pede a preposição de, ele vira um verbo transitivo indireto. Ela esqueceu o celular. Agora, ela se esqueceu do celular. Ele sem pronome sozinho, ele é transitivo direto. Agora, ele com pronome oblíquo, né? Me, o te, aí ele vira verbo transitivo indireto e pede a preposição de. Rege a preposição de. Tá legal? Olha o exemplo. Ele esqueceu a blusa. Agora, colocar o se.
Ele se esqueceu da blusa. Aí passa a reger a preposição de. O último, para encerrar para vocês. O verbo avisar e o verbo informar, esses dois verbos são iguais, trabalham da seguinte maneira. A pessoa que você avisa, pessoa, pode ser o seu objeto indireto, ou seja, pode ter preposição. A coisa, nesse caso a coisa, vai ser o objeto direto. Agora, se você inverteu, Marquinhos, eu queria colocar a pessoa como objeto direto, sem preposição, sem reger preposição. Aí a coisa tem que ser o objeto indireto. Então, o que eu tenho que fazer? Aliás, o que eu não posso fazer com o verbo avisar e informar? Trabalhar com coisa e pessoa, ambos objetos diretos, ou o contrário, coisa e pessoa, ambos objetos indiretos. Então, vem, por exemplo, que eu vou te ensinar agora. Avisei-o. Quem que é o aqui? O o é a pessoa. E lembra que esse o, pronome oblíquo, só pode ser objeto direto, é a pessoa a ser avisada. Funciona como objeto direto. Agora, olha a preposição, olha o verbo regendo a preposição. Avisei-o de que sairia mais cedo. O de que sairia mais cedo é a coisa avisada. Está como objeto indireto. Tá vendo? Alternou. Um direto e um indireto. Agora olha de baixo. Eu poderia colocar a pessoa como objeto direto. Avisei-lhe. Podemos. O lhe é só para objeto indireto. Esse lhe e esse o também faz parte de regência. Muito bem, mas eu não posso ter dois objetos diretos. Se o lhe, que a pessoa já é o objeto indireto, agora a coisa avisada, informada, vai ser o meu objeto direto. Ou seja, não pode ter mais preposição. Então, olha lá, correto. Avisei-lhe que sairia mais cedo. Ambas as formas são corretas. Eu tenho que alternar uma pessoa e a outra em relação à ideia de objetos diretos e indiretos. Então, eu quero que você pare. O que é regência? Regência é o emprego ou não da preposição. Então, primeiro nós estudamos as preposições e pensamos, opa, quando eu ligo uma palavra a outra por uma preposição, estou trabalhando com regência. Quando o verbo ou uma outra palavra não pede preposição, também é regência. Quando eu posso utilizar mais de uma preposição, também estou trabalhando com regência. Aprecie o exercício de regência na sua prova, observe as preposições que estão sendo utilizadas, certo? Eu agradeço a todos vocês, forte abraço e até a próxima dica do Magnífico.